GConCast, bate-papo com a pesquisa em música. Episódio de hoje, o processo de desenvolvimento da educação inclusiva em Feira de Santana. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GConCast, o podcast do grupo Estudos Contemporâneos em Música. Eu me chamo Matheus Menezes e convidei a professora Lucimeire, da UFS, que possui um histórico profissional significativo associado à educação inclusiva, para responder algumas perguntas sobre a educação inclusiva aqui em Feira de Santana. Esse papo será dividido em 3 episódios e para esse primeiro seria interessante perguntar: Professora Lucimeire, como se deu o processo de desenvolvimento da educação inclusiva nos diferentes contextos educacionais aqui em Feira de Santana? Oi, Matheus, boa tarde. Eu quero lhe agradecer pelo convite a participar do seu trabalho, cujo tema é de importância fundamental sobre a educação inclusiva em Feira de Santana. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que foi muito bom, né, encontrar você virtualmente no semestre passado, na experiência que tivemos com o componente Educação Especial e Políticas Educacionais Inclusivas, né, na UFES. Eu percebi seu interesse, seu compromisso com as discussões, com as atividades, né, que integraram esse componente. Então, sobre a primeira pergunta, né, que você me fez, como se deu o processo de desenvolvimento da educação inclusiva nos diferentes contextos educacionais aqui em Feira de Santana, né? Eu vou contar um pouco para você dessa história, né, que eu tive assim a oportunidade, né, de aprender e de atuar diretamente, né, em processos de educação voltados para a inclusão, desde o início, né, aqui em Feira de Santana, quando as primeiras iniciativas voltadas, né, para a inclusão, tanto na rede municipal ou estadual, começaram, né, a acontecer. Então, aqui em Feira na década de 1990, né, a década de 1990 é considerada um marco nas discussões sobre educação inclusiva, em razão de eventos que repercutiram mundialmente. Ocorreu em 1990 a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia. Daí resultou a formulação, né, do Tratado Internacional, a Declaração Mundial de Educação para Todos. Esse foi um momento em que se discutiu a exclusão social e educacional de grupos nomeados minorias sociais, como a população com deficiência e outros grupos em situação de opressão e vulnerabilidade social. Bem, a repercussão desses eventos influenciou a realização da Conferência de Salamanca, em 1994, na Espanha. Este evento abordou de modo mais específico as necessidades básicas de aprendizagem, ratificando o direito à educação inclusiva, né? Esse direito foi assim, mais amplamente, né, debatido, discutido e previsto, né, na declaração, como, né, em se referindo aos grupos que sofrem a discriminação social, como pessoas com deficiência, os negros, as pessoas com problema de aprendizagem, os meninos de rua, né, meninos, jovens em situação de vulnerabilidade social, como os que vivem, né, os moradores de rua, os grupos étnicos, os índios, ciganos, as pessoas que têm, os meninos, né, as meninas, os jovens com problemas de linguagem, de aprendizagem. Então, este evento, né, incluiu todos aqueles grupos, né, que são alvo, né, de muitas práticas e atitudes discriminatórias. Então, a conferência, a conferência de Salamanca, né, teve assim, o compromisso, né, de elaborar a Declaração de Salamanca, né, que é um documento bastante discutido e referenciado no debate, né, nas pesquisas e estudos sobre o direito à educação inclusiva, como uma proposta educacional que é direcionada a todos os estudantes, indiscriminadamente, né?
sobretudo aqueles que se encontram, né, em situação de exclusão. Então, tais eventos influenciaram, né, na mobilização dos movimentos sociais de pessoas com deficiência e de outros grupos que reivindicaram a previsão do direito à educação inclusiva na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, da LDB, e em um conjunto de leis que foram aprovadas a partir dessas orientações contidas, né, nesses documentos legais. Bem, aqui em Feira de Santana, consideramos como primeiras iniciativas os dos sistemas municipal e estadual, né? Então, vou citar algumas iniciativas que assim, compõem, né, essa história e para poder a gente entender um pouco, né, o contexto presente. Então, no âmbito municipal, da rede municipal, no ano de 2004, né, quando a Secretaria Municipal de Educação, na gestão do professor Josué Melo, que foi reitor da UFES, deu início à implantação e implementação de ações voltadas para a educação inclusiva aqui na rede municipal. Bem, um exemplo, né, de iniciativa importante neste momento foi a Divisão de Educação Especial, que integrava o organograma da Secretaria da Educação, mas que não tinha funcionalidade até então. Eu fui convidada a assumir a coordenação desse trabalho na rede municipal, pelo fato de estar cursando o mestrado em Educação Especial, naquele momento, que foi um convênio entre a UFES e o Centro de Referência Latino-Americano para a Educação Especial de Cuba. Essa formação, vale dizer, foi fundamental na minha vida pessoal, profissional, um divisor de águas, né, na minha vida. Porque foi aí que eu fui me deparar, né, com uma formação que deu visibilidade tanto, né, às questões do direito à educação de pessoas com deficiência, como a diversidade, né, que é, como diz Adorno, a essência da humanidade, que desde até então foi a discussão sobre a diversidade foi assim invisibilizada, né, nos meus processos formativos e, é claro, né, de tantos outros. Então, assim, né, a experiência que tive, né, na divisão de educação especial foi muito gratificante e também muito desafiadora, né? Nesse momento eu tive, né, que organizar, né, um grupo na secretaria. Esse grupo, né, de professoras, né, que tinham curso pedagogia, licenciatura em letras, por exemplo, e tinham várias especializações, mas ainda não tinham nenhuma formação direcionada, né, para a educação inclusiva. Então coloquei, né, como critério, já que se dispunham, né, a participar deste grupo, a busca, né, por uma formação nesta direção, né? Então foi assim que nós constituímos um grupo de trabalho que ia às escolas, né, identificar alunos, participar de reuniões com as famílias, com os professores e atuar também com os alunos, atuar pedagogicamente com os alunos com deficiência, orientando os professores para a inclusão desses alunos. Vale ressaltar, né, que o grupo não dava cobertura, né, à quantidade de alunos que demandavam, né, por essa atenção nas escolas, né? Contudo, foram experiências bastante consideradas e que serviram, né, então, de norte e de referência para outros momentos formativos com os professores da rede. Bem, a matrícula crescente de estudantes com deficiência, né, demandava ações no âmbito da formação de gestores e dos docentes. Nesse sentido, vários cursos foram oferecidos, foram feitas parcerias com a UFES e associações que atuavam com pessoas com deficiência. E nós sabíamos, né, de projetos que eram do Ministério da Educação, como os PTAs, né, que nós elaboramos e, através desses planos, né, nós conseguimos
a disponibilização de recursos financeiros para a formação, né, de professores e gestores e para algumas ações de acessibilidade física e arquitetônica em algumas escolas, né. Vale ressaltar também a implantação de salas de recursos multifuncionais em algumas escolas da rede municipal e estadual de Feira de Santana, que que foram ações que estão regulamentadas, né, pela LDB, pela Constituição, né, de prover o atendimento educacional especializado em turno oposto ao da escola regular para, né, contribuir para a inclusão dos estudantes. Também, né, foram criados 2 centros de apoio pedagógico, né, aqui em Feira de Santana, né, o CAP, que funciona em sede própria, hoje na Calilândia. Também foi implantado ou implementado o Centro de Apoio Pedagógico para as Pessoas com Deficiência Visual de Feira de Santana. Essa instituição antes era nomeada como Associação Comendador Jonatas Teles de Carvalho, né? Então, tanto as salas de recursos multifuncionais instaladas em escolas da educação básica, quanto os 2 centros, o CAP, né, Centro de Apoio Pedagógico, e o CAP-DV, voltado para pessoas com deficiência visual, atuam, né, na perspectiva da inclusão socioeducacional, né? Então, vale ressaltar, né, que esses centros têm como, né, assim, ações prioritárias o apoio pedagógico aos estudantes com deficiências, né, com deficiência visual, no caso do CAP-DV, e no caso, né, do CAP, né, do Centro de Apoio Pedagógico CAP, é uma instituição que eu atuei durante quase 20 anos, né, até aposentar em 2018. É uma instituição que oferta um atendimento mais amplo, né, em todos os campos da deficiência, de problemas de aprendizagem, já atendeu alunos com características, né, de altas habilidades, superdotação, com transtorno do espectro autista. Bem, em sua trajetória, né, esses centros eles têm realizado várias ações no âmbito da formação de professores e gestores, formações estas voltadas para a inclusão educacional dos estudantes. Então, vale esclarecer também que as classes especiais, né, que existiam em escolas da rede estadual foram extintas no início dos anos 2000 em razão do direito à educação inclusiva previsto na legislação brasileira, né? Então, deste modo, estudantes com deficiência passaram a ingressar nas escolas e classes comuns, no sistema regular de ensino. Ainda nos deparamos com muitas limitações quanto às condições adequadas para a inclusão de todos os alunos. Todavia, precisamos considerar os avanços pela presença desses estudantes nas escolas, nas instituições, nas universidades, que mesmo não tendo sido oportunizadas pelos governos as condições objetivas para a inclusão de todos e de todas, considerando não apenas o acesso às escolas, né, às universidades, mas a permanência com participação e aprendizado, as mudanças que têm acontecido a partir da presença dessas instituições precisam ser consideradas. É necessário o desenvolvimento de políticas que assegurem os direitos previstos num vasto ordenamento jurídico, como direito à acessibilidade física, arquitetônica, curricular, programática, instrumental, tecnológica, comunicacional e acessibilidade atitudinal, que se refere à remoção das barreiras que são oriundas do preconceito, da discriminação, que pode acontecer pela marginalização ou pela segregação. Muitas vezes os estudantes estão no contexto, né, das classes, das escolas, das universidades, mas eles participam parcialmente ou eles não participam das mesmas atividades que os demais. Então, apesar do governo atual pretender o retorno da segregação em classes especiais e em escolas especiais, vale ressaltar que houve uma mobilização muito importante, né, contra o decreto que visava revogar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva,
para, né, então, instituir esse decreto que pretende o retorno à segregação. Felizmente, houve uma mobilização muito importante por parte das universidades, por parte de instituições, de associações, de pessoas, né? E o Supremo realizou uma audiência, né, para ouvir as pessoas se colocarem contra ou a favor. Né? Então, felizmente, o decreto foi suspenso, né, da pauta, porém, né, a gente sabe, né, que ele pode vir à tona, né, a qualquer momento com vista à aprovação. E novamente teremos que nos mobilizar porque não podemos admitir um retrocesso nesta amplidão. O que nós precisamos agora é lutar para que a educação inclusiva avance, para que as condições objetivas no sentido da formação, da acessibilidade, né, nas dimensões que eu mencionei, que eu já mencionei há pouco, possam ser asseguradas. Muito bem. Muito obrigado, professora Lucimere, por essa explanação interessante e necessária sobre esse processo de desenvolvimento da educação inclusiva aqui em Feira de Santana. O Gconquest agradece muito por essa contribuição e nosso muito obrigado a você que nos ouve. Não deixe de avaliar e comentar suas impressões sobre este episódio. No próximo, a professora Lucimere vai falar sobre os recursos de formação para os profissionais locais lidarem com a educação inclusiva. Não perca! Até lá!